Te dizer que te amo, deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma e me ajuda a viver. Eita, é muita paixão, né não? Tomara que um pouquinho desse coração esteja destinado a amar a matemática. Minha paixão está por essa matéria tão linda, né não? Olha, se liga na aula de hoje que está imperdível, está demais. Hoje nós vamos seguir um passo a mais para falar sobre funções dentro de gráficos, tá? Estudar domínio e imagem dentro dos gráficos aí e estudar as funções que podem ser gráficos ou podem não ser gráficos. Venha comigo com muita paixão no coração pela matemática e se liga na aula de hoje. Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, que está totalmente demais. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre funções. Nós já falamos sobre lei de formação de funções, o que pode ser ou não função de acordo com os conjuntos aí do diagrama de Venn, tá? E hoje nós vamos dar um passo importante, porque nós vamos entender um pouquinho como que funciona a questão das funções para a plotação de gráficos, tá bom? O que pode ser ou não função dentro do plano cartesiano, visto que a aula passada nós introduzimos o assunto de plano cartesiano. E agora nós vamos falar também sobre a questão de domínio, de imagem e entender um pouco dessa questão aí. Pois bem, em aulas anteriores nós já havíamos falado sobre domínio, que é representado pelo conjunto A do diagrama de Venn, tá? E todos os elementos aí que estão inseridos nesse conjunto. E também falamos sobre contradomínio, tá? Contradomínio seria o conjunto B. Todos os elementos do contradomínio que estão interligados ao elemento A, isso é chamado de imagem, tá bom? E ok. A gente sabe também que todos os elementos do conjunto A têm que estar ligados ao conjunto B. Não pode ter nenhum elemento de fora do conjunto A, tá? Pode sobrar elementos do conjunto B, mas não pode sobrar nenhum elemento do conjunto A. E de cada elemento do conjunto A, x pertencente a A, tem que existir apenas uma setinha ligando cada elemento de x pertencente a um único elemento y pertencente a B, tá? Que isso fique bem claro para nós aí. Ok. Com relação a funções, dentro do gráfico do plano cartesiano, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente identificar se é ou não funções aí, tá bom? Então, ou seja, o que vem a ser uma função dentro do plano cartesiano? Quando a gente tem o domínio e a imagem contidos dentro dos reais, que são todos os números aí, o que acontece? Quando o domínio e a imagem estão contidos nos reais, todos os meus pontos do plano cartesiano que estão em coordenadas cartesianas têm que obedecer à lei de formação de uma função f, tá bom? Em outras palavras, vamos supor que eu tenho aqui meu plano cartesiano, x, eixo das abscissas, e y, eixo das coordenadas. E essa parte em azul aqui seria uma função f qualquer, tá bom? Então, uma função f de x qualquer aí. Pois bem, se a gente observar, todos os infinitos pontos que estão sobre essa linha curva azul, elas estão em coordenadas cartesianas, tá bom? Então, ou seja, ela obedece à lei de formação da função, todos os pontos que estão sobre essa curva aqui. Tem que obedecer à lei de formação, tá bom? E aqui eu adotei um ponto genérico chamado x0, tá? Que é um dos pontos do meu domínio, que está lá no meu gráficozinho aqui, ó, e está interligado ao ponto f de x0. Se eu adotar aqui esse ponto aqui chamado de P, a coordenada do ponto P, então seria P x0
f de x zero. Ok? Poderia ser x0 e y0 também, não tem problema, porque a gente já sabe que f de x é a mesma coisa que y. Ok, então está claro aqui, então, ou seja, e a gente pode observar outro detalhe muito importante. Como a gente viu lá a definição formal de função, a cada ponto do meu domínio tem que pertencer apenas a uma imagem ali do conjunto B, né? Então, ou seja, esse x0 aqui, ele pertence, aliás, ele tem a sua imagem lá no meu contradomínio apenas o f de x0. Não pode ter dois pontos, tá bom? Tá, professor André, mas e com relação, quando que eu vou saber o que está desenhado no meu plano cartesiano, se é ou não uma função? Então, nós vamos estabelecer algumas regras para isso. Coloquei 3 exemplos aqui no quadro para nós identificarmos o que é ou não função. Muito simples. Tem 2 maneiras da gente observar isso aí. A primeira delas, olha, tem aqui na letra A, essa curva aqui, ó, em azul, que é uma função f de x qualquer, tá? Essa função f de x qualquer, a gente vai ver mais para frente que ela está com cara de ser mais uma função exponencial. Mas são cenas dos próximos capítulos aí. Então, essa partinha azul aqui é a minha função f de x, tá? Para eu dizer se é ou não uma função, o que eu vou fazer? Vou traçar uma reta perpendicular ao eixo x e paralela ao eixo y aqui, ó. Então, essa reta em vermelho aqui é a reta perpendicular que eu tracei aqui ao eixo x e essa outra aqui também. Então, ou seja, observa que essa reta em vermelho está cortando o meu gráfico em apenas um ponto aqui. Então, eu posso chamar aqui de ponto P. E aqui essa segunda reta aqui, ó, aqui eu vou chamar de reta R e aqui de reta S. Então, essa reta S aqui, ó, está cortando o meu gráfico em apenas um ponto, que eu vou chamar de ponto Q, tá bom? Então, quando isso acontece, a gente vai dizer que é função. Quando essa reta, que é perpendicular ao eixo x, ela corta o gráfico da função em apenas um ponto, então a gente pode dizer sim que é função. Outra maneira de observar se é ou não função, que a cada ponto x pertencente ao domínio tem que pertencer a apenas um único y pertencente a B, que é da minha imagem. Em outras palavras, por exemplo, aqui, ó, se eu designar esse primeiro ponto aqui de x0, que é parte do meu domínio, o correspondente na imagem dele vai estar onde? Aqui. E eu vou designar de ponto y0. Pois bem, nessa segunda parte aqui, eu vou designar aqui de x1. O correspondente de x1 na minha imagem seria quem? Vou pegar e traçar aqui, ó. Seria o y1. Então, ou seja, para x0 diferente de x1, eu também tenho y1 diferente de y2. Porque aqui a gente pode observar que são valores distintos, valores diferentes, ó. E aqui também, ó, y0 e y1, tá bom? Então, ou seja, x0 está interligado a y0, então, ou seja, x0 é diferente de y0. Então, aqui a gente já sabe que aqui é função. É função. Ok. Vamos aqui para a letra B. A letra B, eu tracei aqui, ó. Então, tem esse gráfico aqui, ó, em azul, e tracei uma reta perpendicular ao eixo x e paralela ao eixo y. A gente vai observar que ele cortou aqui, ó, o gráfico em 2 pontos. Nesse ponto P1 e nesse ponto P2. Então, já não é função, tá? Então, já furou aí
o que eu queria dizer. Outra forma da gente observar é o seguinte. Vamos pegar aqui um ponto aqui no meu domínio, um ponto x0. Tá? O correspondente de x0 na minha imagem é quem? Ó, pode ser esse ponto aqui, que eu vou chamar de y0. Tá? Só que observa aqui que ele tem outro correspondente aqui, ó, no gráfico aqui, ó, o x0. Então, x0. E esse outro ponto aqui na minha imagem eu vou designar de y1. Olha o seguinte. É como se a gente tivesse aqui, ó, o gráfico. A gente tivesse o x0 pertencente a y0 e a y1. Então, ou seja, para cá e para cá. E de acordo com a definição formal de função, isso não pode. Ou seja, o x0 ele não pode ter mais de uma imagem. Tá bom? Ou seja, do x0 não pode sair duas setinhas para a minha imagem. Não. Então, aqui já não é função também por essa questão. Tá? E na letra C, a gente vai observar o seguinte também. É ou não função? Nesse caso, é função, porque eu tracei a minha reta perpendicular aqui e cortou em apenas um ponto, tá? Que pode ser também chamado de ponto P, tá? Aqui está mais para a cara de ser uma função quadrática ou função do segundo grau, que a gente vai ver mais para frente. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, o x0, o correspondente de x0 que está no meu domínio, o correspondente dele no meu contradomínio, é a imagem y0. Observa que para cada x0 eu tenho apenas um y0. Não, ou seja, para cada elemento do meu domínio eu tenho apenas um elemento na minha imagem. Tá bom? Então, ou seja, esse x0 está interligado apenas ao y0. Ah, professor, mas se eu for observar aqui, ó. Se eu vim aqui com outro x1 aqui, que está ligado a meu y0. Mas aqui eu tenho elementos do domínio diferente. Ó. Aqui é x0 e aqui é x1. Está ligado a uma mesma imagem? Sim, não tem problema. Isso a gente viu na aula passada. É como se a gente tivesse assim, de acordo com o diagrama. Ó. Se eu tivesse x0... e x1 aqui. E eles estivessem ligados ao y0. Então, x0 ao y0 e x1 ao y0. Lembra que eu falei nas aulas passadas que elementos da minha imagem podem receber mais de uma seta, mas elementos do meu domínio não pode sair mais de uma seta de um único elemento, ok? Então, está aqui. Letra A é função, letra B não é função e letra C é função. Bem, pessoal, obrigado por essa aula de hoje. Aqui é só uma fase introdutória para a gente ver questões mais aprofundadas de gráfico nas próximas aulas, tá bom? Se liga nas próximas aulas aí. Deixe o seu comentário aí, que é muito importante para nós fazermos eventuais novas aulas aí no futuro, tá? Não deixe de se inscrever no nosso canal e dar o seu likezinho aí no vídeo, se você gostou, tá? E também compartilhe com seus amigos para estar ajudando seus amigos aí. Olha, muito obrigado aí pela sua presença e até a próxima aula.